Bom días dia a a los todos. presentes. Sejam Le damos la bem-vindos más ao cordial webinar bienvenida al sobre seminario modernização sobre portuária na modernización América portuaria en Latina. América Latina. Agradecemos sua Les presença e informamos lembramos que que este webinario cuenta con servicio de traducción nós simultánea en temos portugués y tradução español. simultânea Para acceder, para basta con português e seleccionar el espanhol, canal e del para idioma de su acessá-lo preferencia. é suficiente com acessar o Esta canal sesión do está idioma de siendo grabada preferência. para A sessão está posteriormente sendo ser publicada en el gravada canal de e YouTube de la posteriormente Secretaría será General de la publicada RAE. no canal oficial do A YouTube da continuación, para la ALAE. apertura oficial de este Em seguida, encuentro, para a así como para abertura la oficial conducción da de los paneles reunião, bem como previstos, para a realização cedemos la dos palabra al painéis jefe del planejados, Departamento de oferecemos a Integración palavra ao Física y chefe do Digital, Departamento de Rafael Integração Laurentino. Física Adelante, e Rafael. Digital, Rafael Muchas Laurentino. gracias, Muito muy buenos días a obrigado, todos y a agradeço a todos todas. e todas. Gusto É um saludarlos prazer y también darles cumprimentá-los la e bienvenida dar-lhes as a este webinar boas-vindas a sobre el esse tema webinar sobre modernización portuaria en modernização América portuária na Latina. América Latina. Nome En el todo marco de la assunto temática abordado, a abordada, la logística é logística es fundamental para o clave desenvolvimento para el econômico e desarrollo social da económico y região, social de la pois depende región, dela ya para que de ella conectar depende que los mercados se mercados, conecten, reduzir se reduzcan custos los de costos de transação transacción, se e mejore la melhorar a productividad y se produtividade e facilite la facilitar a integración integração regional. regional. Por su A parte, la infraestrutura, como infraestructura portos, como puertos, estradas, ferrovias carreteras, e centros de ferrocarriles y distribuição, centros de distribución desempenha juegan um un papel papel esencial al essencial no proporcionar la fornecimento da conectividad conectividade necesaria para el necessária para a movimiento de movimentação mercaderías. de En el día mercadorias. de hoy Hoje contamos temos a con la apresentação de participación dois de dos especialistas na área, que expertos en la são o Dr. materia, Juan que Operte, son el doctor Juan gerente de Operte, logística para a el América do gerente de logística para Sul na Cato Sudamérica de la Enatie, empresa e a doutora Catornatie, Mariela y la doctora Gutarra, Mariela líder em Gutarra, governo e que es líder transformação en gobierno y digital e chefe do transformación Escritório de digital y jefa Tecnologia de da la Oficina de Informação da Tecnologías de la Autoridade Información Portuária de la Nacional do Autoridad Peru. Portuaria Nacional de Agradecemos a Perú, ambos a pela quienes agradecemos participação deste muchísimo por la evento hoje. participación en este evento en Além el día de disso, hoy. neste webinar teremos Asimismo, um en este espaço para webinar perguntas e habrá espacio de respostas preguntas y e o embaixador respuestas y el Didier embajador Olmedo, Didier representante Olmedo, permanente do representante Paraguai junto permanente à de LAD e o Paraguay ante Mercosul, ALADI y para as Mercosur, reflexões hará finais e las conclusões do reflexiones evento. finales y conclusiones de este Com- evento. De fato, o En efecto, crescimento el do crecimiento del comércio e o comercio fenômeno y da el fenómeno de la globalização, globalización observado verificados en las nas últimas últimas décadas, décadas han expandido el ampliaram o rol papel de los dos puertos, portos, dotándolos de dando-lhes una mayor maior importancia dentro importância de las nas redes de redes de transporte transporte internacional. internacional. Sabemos que en Sabemos la que os actualidad portos los puertos cumprem cumplen con diferentes creciente funções, número de como gestão mais funciones, como gestión complexa, más enfrentam compleja y múltiplos enfrentan múltiples desafios. Muitos desafíos. fatores Muchos impõem factores imponen mudanças cambios y e mejoras en la infraestructura melhoras de na terminales y infraestrutura de sistemas de acceso de terminais e de naves, veículos de vehículos y carga carga portuárias, portuaria, mas exigiendo para torná-los procesos más mais eficientes, eficientes, rápidos e rápidos y tecnológicos. A tecnológicos. esse En respeito, ese a LAD sentido, la DADI destaca destaca la o importancia del fenómeno de a las buenas importância de prácticas promover boas logísticas a práticas través de planes logísticas por meio de planos estratégicos e y projetos proyectos para el estratégicos sector para de o setor de transporte y su transportes e sua infraestructura, infraestrutura, identificando los obstáculos que identificando os afectan la obstáculos que competitividad del afetam a sector logístico, competitividade do así setor como logístico, profundizar bem la como cooperación aprofundando a con cooperação organismos com vinculados organizações al ligadas sector ao logístico. setor logístico. Finalmente, Por con la fim, com a realización de realização de eventos eventos sobre o sobre esta assunto, temática, a la associação procura asociación busca fortalecer fortalecer la a logística de los logística nos puertos, portos, hidrovías, hidrovias e corredores corredores bioceânicos da bioceánicos região, de la región, procurando avançar procurando na avanzar en articulação la de articulación de regras e normas y procedimentos procedimientos relacionados ao relativos al transporte transporte internacional, bem como internacional, trocar así como experiências e boas intercambiar práticas na experiencias y buenas matéria. prácticas en la materia. Para iniciar Y para o iniciar primeiro nuestro painel primero do panel evento, de este evento, gostaria de apresentar me ao gustaría Dr. presentar Juan el Operte, doctor Juan engenheiro Operte, industrial que es ingeniero mecânico. industrial Ele mecánico, desenvolveu um desarrolló un treinamento training executivo nas ejecutivo cadeias de en cadenas de fornecimento suministro, executiva logística y puertos en na Amberes, Antuérpia, Bélgica. Bélgica. Ele Juan faz integra el parte do consejo conselho diretor da directivo de Inalog INALOG por la pela Cámara de Câmara de Zonas Zonas Francas de Francas do Uruguay. Uruguai, é membro Es do miembro de Conselho la de Junta Administração da Directiva de la Organização Organización Mundial Mundial de de Aduanas. Fue Aduanas, miembro, foi perdón, membro directivo de la Junta da Organização Directiva Mundial de de la Zonas Organización Mundial de Francas até Zonas Francas, 2022 e miembro en la agora é actualidad de la membro do Junta Conselho de Directiva Administração e y VP de la vice-presidente da Asociación de Zonas Associação de Zonas Francas de Francas das América. Américas. El doctor Atualmente, ele Juan faz integra hoy parte el director do Conselho ejecutivo de la Costa Diretor da Costa Oriental Oriental y es SA e é South South American America Logistics Logistics Manager Manager da de empresa Cato la Enatia. empresa Cato Nazi. Obrigado, Juan, por Juan, sua muchísimas presença, por gracias por sua la presencia, por la participação e participación ofereço a y te paso palavra la a palabra você para para que que puedas possa presentar apresentar sobre sobre políticas políticas logísticas logísticas portuárias portuarias en el na marco de la cadeia de dinámica de las cadenas de fornecimentos da suministros en América América Latina. Latina. Muchísimas gracias Agradecemos al doctor ao Juan Operte. Dr. Juan Operte. Bueno, Bom dia a buenos días todas e a todos y todos. todas. Agradeço Desde muito a ya, muchísimas oportunidade. gracias por esta E, oportunidad. de fato, mais Y do lo que cierto es que más modernização que portuária na modernización, América como
Latina, o que é um assunto relevante,
onde os relevante donde portos unos foram puertos han sido llamados a ser chamados para nuevos ser edificiales elegíveis frente a las nuevas diante das novas realidades de cadena de suministro. regras das Por eso cadeias te de digo que fornecimento. recientemente en el Recentemente, no MIT nosso nos decía MIT, el nos doctor Chris falavam Catrici, eh, embrace que complexity to gain para controlar profitability. a O sea, la complexidade, complejidad o controle da controlada es un área de complexidade é uma área oportunidades. de Y hoy, si oportunidades. E o vaya que hacia temos ahí, lo que justamente hay es hoje é complejidad en las cadenas de complexidade na suministros. cadeia de Entonces, tal fornecimentos. vez Então, para que depois Mariela para que comente luego pouco Mariela nos mais, comente un poquito más, eu vou falar digamos, hoy yo voy a num hablar tal vez en âmbito un mais ámbito un poquito más estratégico sobre a estratégico, la sinergia dos sinergia de los portos, as puertos, la relações estrategia portuarias portuárias e a y la dinâmica das decisión cadeias de y fornecimentos, dinámica de las bem cadenas de como as suministros hoy vantagens como la ventaja competitivas dos competitiva de los países. países. Faz pouco, Hace poco tuvimos anteontem el Senado de la estivemos no República Senado en da Canarias de ASEAT República e y sempre a siempre UNCTAD la fala UNTAD nos dice qualquer porto ou cualquier país que puerto se o país que se apresente está presente está bem bien ubicado, posicionado. ¿no? De certa forma, De nós cierta temos que forma, hoy hay definir que que nossa definir cadeia que de nuestra cadena de fornecimentos, suministros a nivel nós de América podemos Latina somos capaces desenhar de cadeias de generar fornecimento cadenas de dinâmicas, suministros flexíveis e dinámicas, ágeis flexibles, diante ágiles das frente a las disrupções. O que disrupciones. são ¿Qué significan las disrupções? disrupciones? Nós Nosotros pensábamos pensávamos que que, habiendo tendo passado superado a Covid, COVID, tudo voltaria para a todo volviera a la normalidade, normalidad. mas de Y todo lo fato ocorreu contrario, uma se nova vivió una nueva dinâmica nas dinámica en las cadeias de cadenas de suministros. fornecimentos. Y lo que E o acá que es é importante, se importante, a y gente esto tal verificar vez, este a pesar de ser slide, tan o light, que é mais tal vez sea importante lo é más de importante sensibilizar é que os sensibilizar. choques nas Los cadeias de choques de supply fornecimento, chain, de acordo com según McKinsey, McKinsey, nos pareció, que obviamente en noviembre estará el quanto ao famoso Central de comércio las Américas, que das estaremos hablando Américas, ele vai estar aqui sobre em los Punta temas. del Este. Algo que Alguns seguramente hace que é son los importante levar shocks em y conta las são os disrupciones en choques las de cadenas de exposição suministro. nas cadeias de Algunas fornecimento, controlables y otras algumas controláveis e incontrolables. Y outras acá não. tenemos simplemente como Alguma referencia disrupção com que certeza alguna vai chegar e eu disrupción deixo va a assim só llegar. para Y informá-los. simplemente para ser Para un sermos poquito más mais gráfico, gráficos, vamos ver veamos por algumas das ejemplo disrupções algunas que de las tivemos disrupciones que tuvimos ultimamente, para últimamente, além más da allá obviamente pandemia, que de já la estamos um pandemia, que pouco ya estamos un cansados de poco falar da aburridos Covid, de hablar del mas COVID. não Por ejemplo, devemos eso vimos esquecer en do furacão 2017, el Harvey em huracán Harvey, en 2017, em 2012 2011, o el terremoto em terremoto tsunami en no Japón. Japão, A raíz de la depois que após pandemia, a las pandemia cadenas as de cadeias de suministros fornecimento foram se vieron afetadas, afectadas. e a Covid também, e Bueno, que em hoy, por supuesto, y 2024, en faz bem pouco, 2024, hace as poquito, las inundações em inundaciones Porto en Alegre, no Brasil. Brasil. Nosotros acá mismo en Então, Uruguay para sufrimos os con esta colegas de sequía. Y para los Panamá, que colegas sempre de Panamá, participam nosotros ahora somos ativamente no Fórum partícipes da Laje, na también questão en da Ciudad Darwin, logística, el e tema no próximo logístico, ano donde el eles año vão viene el ser país a ser a sede del sede Congreso do Mundial de Zonas Congresso Francas, Mundial y de allí Zonas estaremos. Francas, e nós estaremos aí. E También faz pouco hace mais poco de um más de ano un e año y meio eu medio estava estábamos en oferecendo una uma conferencia palestra sobre sobre zonas zonas francas francas en Panamá em, y el canal de ali em Panamá Panamá, e podía dejar pasar, o canal de permitía Panamá pasar deixava entre passar, 20 y 22 buques naquela por época, de día 20 cuando a podía dejar 22 pasar 40 buques. ¿Por navios qué? por Por dia, las quando restricciones ele climáticas. El geralmente podia desembalse había passar mais de bajado, 40. Isso digamos, y estava llegó ligado a à falta eventos de pluviales, chuvas. dependía de la lluvia, por Acontece dos que, motivos. como Uno es que tinha Ciudad de Panamá todavía aumentado os fenômenos aumentado fenómenos climáticos e as climáticos y bueno, y disrupções, de estas fato, disrupciones chegaram han para llegado para ficar. O que quedarse. estamos ¿Qué estamos falando? diciendo? Estamos falando de Disrupciones disrupções permanentes que permanentes, debemos temos que adaptar nuestra adaptar a cadena de cadeia de suministros, fornecimento disrupciones que e generan disrupções que complejidad, geram pero si somos complexidade. Mas se a capaces gente de conseguir controlar dicha complejidad con controlar essas puertos complexidades com eficientes, portos vinculados a zonas eficientes, com extraportuarias as y regiões cadenas de suministros extraportuárias eficientes, bem digamos, ahí queremos específicas, ganar al mundo. poderemos Y vamos a ver un caso vencer esses concreto. desafios. Esto fue tal Vamos vez ver en el casos COVID, y esto es específicos. Aqui em interesante de ver, McKinsey McKinsey mostrava como eram mostraba cómo la mandados os posibilidad de navios despachar para más os buques mares a los durante a mares pandemia. durante la Vocês sabem pandemia. qual foi o Entonces, ¿cuál momento fue de el menor momento de quantidade menos de buques en los navios mares que donde necesitábamos precisávamos dos menos buques en navios los mares chegando llegando a aos nuestros nossos puertos portos con com bens bienes de de consumo, bienes consumos, para bens alimentarnos, sanitários, bienes com sanitarios, medicamentos, não obviamente apenas con medicamentos, vacinas, porque mas esos son também los puros medicamentos que eram medicamentos también que necessários, necesitábamos de primera porque necesidad, muitas vezes em sin casa, colapsarnos nós muchas veces ficávamos en em casa casa y se e generaran poderíamos obviamente sofrer outras coisas otras para além da restricciones Covid. O digamos pior asociadas dos al COVID. momentos El foi peor este ponto momento aqui fue este embaixo, punto acá abajo, com como menor venimos quantidade de mencionando navios buques nos en los mares mares, e y saben não cuál es el peor, ocorreu por no causa dos portos fechados habrán na estado cerrados China, los puertos ou en as China, fábricas em o las fábricas en Xangai, ou o Porto Shanghái, de o el puerto Los de Angeles, ou na Sanjés, o América también, no sé, en Latina, com América suas Latina, fábricas fechadas pela sus Covid. fábricas cerradas por Ocorreu COVID. por um Bueno, se gargalo dio por una muito cosa porque recente em esa logística, muy foi o reciente y canal do logístico, Suez, que es el canal de que Suez, de houve repente se atascó um y esto navio que generó ficou 20 millones de travado lá, contenedores de e pérdida de houve comercio então internacional por hora y hubo muitos dias, foram pérdidas para el necessários muitos puerto dias de trabalho nesse de canal.
Não. Então, todas essas disrupções que chegaram para ficar, aqui temos o canal de Panamá, como teve que reconfigurar as rotas, as companhias marítimas, às vezes se atrasando em 40 dias,
E tudo isso é estoque que está nos navios, que o estoque parado é como se a gente tivesse feito uma colocação no banco com taxa de que no banco e que cobrasse uma taxa de juros de 25%. Imagine pedir um empréstimo em dólares com 25% de taxa de juros. Esse é o custo dos inventários enquanto eles não se deslocam. E quando ficam nos navios parados, eles não se deslocam. Então, temos que gerar cadeias de fornecimento para chegar nos portos que possam distribuir as mercadorias eficientemente por meio para centros logísticos ou para outros navios e nearshore para as áreas de fornecimento. E essa é a sinergia que talvez falamos em algumas modernizações. Aqui falamos das questões geopolíticas devido às guerras tão tristes que estão ocorrendo no Oriente Médio. Então, como essas disrupções aumentam os tempos e o navio no mar é tempo ocioso, os inventários ficam ociosos e essas taxas de 25% de juros que cobram esses inventários. E depois chega uma nova realidade, as tarifas, que podem ser uma oportunidade ou também um grande desafio. Eu sempre falo que temos que vê-lo como uma oportunidade para a América Latina, porque, por exemplo, na próxima semana eu estarei num evento em Miami, onde justamente as empresas norte-americanas exportadoras, o que estão procurando? Hubs de descentralização de inventários, seja na Colômbia, no Panamá, no Uruguai, na Costa Rica, em outros países da América Latina, para colocar seus inventários e poder distribuí-los no âmbito regional. E nós temos que estar nessa sinergia portuária, lançar zonas francas, zonas econômicas especiais, parques industriais, gerando essa sinergia. E é aí onde a gente chega numa encruzilhada. Temos que passar da gestão de operações logístico-portuárias tradicionais, onde os portos só recebem as empresas de navios, e comecem a dialogar com as cargas e ver quais são as cadeias de fornecimento quando as cargas possam chegar mais rapidamente aos clientes. Estamos num mundo onde temos multicanais, o simultâneo. A gente tem, por exemplo, a gente vai verificar o telefone se vai ser entregue hoje ou ontem. Fazer uma história assim de casa. Ontem pifou nossa máquina de lavar roupa, a gente comprou e hoje recebemos uma nova via e-commerce. Então, essa é a mesma realidade que as navieiras. Então, estamos com uma gestão de cadeias de fornecimento complexas, controladas para a América Latina, o que é é uma grande novidade, porque vamos ter mais emprego. A rentabilidade não é unicamente empresarial, é rentabilidade social, sustentável, de impacto. Isso significa sobre o meio ambiente, sobre a sociedade, sobre o que é econômico, sobre as contribuições para o país, investimentos de impacto e sermos resilientes, sempre nos retransformarmos. E continuando com este assunto, isso é talvez o que é mais importante. Hoje, os portos não são nós standalone, são nós que se comunicam, o website com o land side. Nós em Miami temos um fórum que vamos ir apresentar. O Porto de Miami não se apresenta como o Porto de Miami, apresenta-se como um porto integrado com o aeroporto e a Zona Franca de Miami e falam da cadeia de fornecimento. E é isso que temos que falar nessa modernização logística portuária na América Latina. Quando a gente apresenta um porto, devemos apresentar um porto com soluções estendidas de cadeias de fornecimento. Então, se quiser entrar alguém fazer mudar de um local para outro, então ver se vai sair pelos corredores ferroviários, pelos corredores terrestres ou tem que continuar via navio. Se a gente tem que chegar numa zona extraportuária para centralizar um inventário e mantê-lo aí cru ou de outra forma, para poder adaptá-lo às condições de cada mercado, que também ofereça opções. E essa política de modernização de portos integralizadas, cadeias de fornecimento
fornecimentos com as cadeias de fornecimento, integrando os nós que possam ser as zonas extraportuárias, a multimodalidade. Isso é um ativo estratégico incrível. Na América Latina, temos vias navegáveis que temos ativos estratégicos, devemos explorar e potencializar. Podemos falar que quando os espanhóis e portugueses brigavam pelo Uruguai, não brigavam pelo ouro, pela prata que tinha no Uruguai, brigavam porque éramos a entrada para a hidrovia, uma das mais importantes da América Latina, como sabem os colegas da Argentina, do Paraguai e assim por diante, e que para nós essa hidrovia é um ativo estratégico e por esse motivo é que esse nó é tão importante. Então, perante isso, temos mais um desafio. Onde estão os melhores portos do mundo para as mercadorias? Estão todos na Ásia, far shore, isso quer dizer que muito longe. Isso também é uma oportunidade. Temos que aproximar essas mercadorias para os nossos nós portuários integrados, cadeias de fornecimento com zonas francas, parques industriais, portos livres com benefícios fiscais, com zonas econômicas especiais, e, de forma a oferecer aos clientes a solução para trazer seus produtos, para trazer uma distribuição para múltiplos canais, porque não é suficiente para ser um nó de descentralização para a o encaminhamento para os pontos de venda, mas o e-commerce é uma das coisas que mais cresce do mundo e é um grande desafio para a América Latina, é o que mais emprega pessoas. O e-commerce é quem mais emprega pessoas no mundo, e depois também o desenvolvimento de aplicativos artificiais, que estão na terceira posição. A inteligência artificial está muito ligada a uma inteligência de cadeias de fornecimento. Depois temos os nossos portos na região, vocês se verão refletindo. Podem falar que pena que Montevidéu não esteja. Estamos na aula, porque nós estamos no 1.200.000 CEUs, embora nesse ano caíram os movimentos por causa do Paraguai, por questões do clima. Aí vocês têm um caso por questões climáticas e algumas políticas da hidrovia. Aí nós também podemos entrar nesse cenário, mas aqui temos que trabalhar esses nós, trabalhar com eles para que sejam elegíveis não apenas como nós portuários, mas também integralizados na cadeia de fornecimento. Por exemplo, Colón de Panamá está integrando a zona Panamá-Pacífico com zonas econômicas especiais, como Rodman Davis, Panamá-Pacífico e assim por diante. Outras zonas francas. Temos o caso de Callao no Peru, também desenvolvendo recentemente no Peru uma lei muito moderna de zonas francas para ativar de alguma forma a logística como parte da política país, e a gente sente orgulho de que, junto com o embaixador Luiz Hierro Lopes, participamos ativamente para apoiá-los e estarão participando ativamente no próximo Congresso de Zona Franca das Américas. San Antonio, Chile, é um exemplo de zona portuária com grande apoio de uma zona extraportuária, da mesma forma que Valparaíso, Guayaquil, Equador, outro caso muito importante com potencial de desenvolvimento. O México, obviamente, com Manzanillo, também temos Jamaica, com Kingston e assim por diante. E aqui temos esses portos que eles fazem sentido se a gente integrá-los nos nós. Vejam os nós que temos na América Latina, temos uns 500 nós aduaneiros. Nos Estados Unidos temos mais de 300 zonas francas que foram aceleradas com a questão das tarifas. E como não vamos poder integralizar esse nó portuário com o nó extraportuário e não oferecê-lo apenas pela infraestrutura interna do porto? Inside Defense, sim, certamente no porto, mas Outside Defense integrada com os nós landside, e também para modos multimodais. A multimodalidade é essencial. Eu sinto grande orgulho, desculpem, por ser uruguaio, que hoje o Uruguai possa ter a oportunidade de oferecer hidrovia, ferrovia, um pouco incipiente, porque ainda está em construção, 9 aeroportos, no regime de porto livre.
com armazéns e 13 zonas francas e uma nova lei de parques industriais. Então, isso acho que é isso que atrai os investidores. Chegamos num porto hub, conforme a UNCTAD, é aquele que ultrapassa 60% do movimento na região. Essa capacidade dos países de gerar essas capacidades, wet side e land side nós, é hoje as cadeias de fornecimento, e isso a gente referia também no Senado da República. A América Latina é um continente de paz. A paz é um ativo estratégico chave para que os investimentos se aproximem. Isso não é uma questão menor. O ativo paz é um ativo intangível para que os investimentos possam chegar e criar raízes nos países. Aqui simplesmente quero compartilhar uma gráfica com as zonas francas das Américas e também as contribuições para as exportações. Temos aqui uns 74% das exportações, considerando o que eu vi nas exportações uruguaia, e o principal setor de exportações, e eu posso falar isso com propriedade, é celulose, produtos farmacêuticos, que são os principais setores de importação. Temos República Dominicana, Costa Rica, Honduras, Aruba, Panamá e também países como Colômbia, que tem mais de 112 zonas francas, e Peru verá como tudo isso se acelera a partir do novo quadro legal. E temos também um retorno econômico. Falamos sobre o imposto mínimo global nas zonas francas, várias questões que estão ali, e temos que ser cientes de que por cada dólar isentado nas zonas francas, no território nacional, em média, temos de 6 a 7 dólares que retornam, ou retorna 7 vezes em termos econômicos. No Uruguai, vimos que por cada dólar isentado nas zonas francas, geramos um retorno econômico mais de 7 vezes superior, porque as pessoas que trabalham em zonas francas têm contribuições sociais para o Banco de Previdência Social, e temos também espaços que produzem jogos para a América Latina e compram as caixas no âmbito local. A qualidade é tão boa que uma empresa do Japão de consoles de jogos disse que é a melhor imprenta do mundo. Então, temos muitas capacidades na América Latina, temos que pensar em tudo isso. Começamos com o porto, trouxemos deslocamentos terrestres para o Brasil, para a Argentina, também fluvial para o Paraguai. Gostaram como tudo isso funcionava? Depois acrescentamos Zona Francas ao Porto Livre e hoje temos mais de 200 pessoas trabalhando ali em vários lugares, gerando valor agregado. Temos também alguns desafios, por exemplo, o Porto de Montevidéu em 2024 superou mais de 1 milhão de TEUs e este ano isso irá diminuir por vários temas climáticos, por exemplo, desbordamentos na hidrovia. Porém, o hub e aqueles nós extras ao porto continuam crescendo, o que significa que estamos empurrando as mercadorias por diversas rotas comerciais para alguns nós logísticos para centralizar o inventário. E essa gestão de cadeia de fornecimento complexa, resiliente e coordenada nos conduz a coordenar ainda mais, porque coordenar é algo chave, não apenas no país, mas também na região. Temos que coordenar sempre, vocês já sabem disso, está no DNA de todos vocês e sabem que é algo vital. Em qualquer espaço, hoje em dia, a coordenação no âmbito portuário, nos modos de transporte e também nas universidades, isso é muito importante. A geração de talento é muito importante. Oportunidades de desenvolvimento nas universidades públicas, por exemplo, no âmbito da UTEC, também no departamento de Rivera, temos skilling e reskilling de talento de forma rápida, isso é chave. Os cursos de sucesso na nossa universidade são cursos curtos de 2 ou 3 semestres em que as pessoas podem ingressar rapidamente ao mercado de trabalho e depois eles voltam a estudar para continuar se formando. Hoje em dia, gerações atuais, é muito mais difícil estar naqueles cursos que são muito longos, de 6 anos, e não sabíamos o que íamos fazer. Hoje em dia, tudo é mais imediato, querem rapidamente entrar ao mercado de trabalho e depois voltam à universidade e sentem que ali na instituição de ensino tem que voltar e tem que continuar se treinando.
E aqui eu trago também um pouquinho da complexidade das políticas logístico-portuárias. Hoje em dia temos uma maior quantidade de produtos que têm que ser geridos nos nossos portos e áreas portuárias. Temos uma maior variedade e diversidade, mais interconexões e interações. Infelizmente, às vezes, há algumas áreas um pouco mais complexas que temos que gerir, temos questões de compliance, de conformidade, de liability, de responsabilidades, e já estivemos comentando para ver se podemos aplicar a inteligência artificial à parte de conformidade. A inteligência artificial é muito importante para a conformidade. E temos também efeitos dinâmicos que têm a ver com ter muito bons dados nas cadeias de fornecimento para que funcionem muito bem. E, finalmente, temos as cadeias de fornecimento. Hoje em dia, temos portas modernas que estão mais focadas para trabalhar a eficiência inside the fence. Estamos tendo um investimento muito importante de 600 milhões de dólares com máquinas híbridas. Teremos um porto sustentável, mas também estamos trabalhando outside the fence, com áreas extraportuárias, com o modo fluvial e o ferroviário, porque o trem irá chegar ao terminal, e também temos diversas rotas terrestres. Tudo isso é estratégico no design e na dinâmica das cadeias de fornecimento para depois avançar na parte tática e ter terminais especializados, containers, temos terminais especializados para os cruzeiros e tal. Tudo não pode estar no mesmo lugar, precisamos de especialização. Temos também as áreas extraporto, que na América Latina é o carro-chefe, o que nós temos, porque temos diferentes regimes, aeroporto livre, zona franca, parques industriais, admissão temporária, drawback, e temos também que considerar o omnicanal. Não simplesmente vamos comprar o produto do ponto de venda, vamos comprar através de e-commerce de última milha, e-commerce cross-border, e de fato, e-commerce cross-border tem 30% de produtos usados. Tudo isso mudou no mundo. E também temos as questões operacionais, inteligência artificial para controlar os inventários e para verificar que os inventários são adequados. Aqui temos que integrar o Copilot, que parece que está há muito tempo conosco, mas que em 2022 e 2023 começou a ser muito mais visível, e temos muitas outras inteligências artificiais generativas e emergentes, como blockchain, que será utilizado para os trânsitos aduaneiros, e vamos apresentar isso com outros colegas de outros países em um próximo congresso, e tudo isso é importante para que possamos passar de paper-based para paperless, quer dizer, sem ter documentos. E vamos encerrar agora essa parte com a resiliência das cadeias de fornecimento. 93% dos líderes globais de cadeias de fornecimento planejam aumentar a resiliência. 44% aumentaria a resiliência até mesmo com custos de economias no curto prazo. E vamos ver quais são as fontes importantes para essas ações em nível portuário. Em primeiro lugar, ter mais de uma fonte de matérias-primas, dual sourcing. Também 47% de gestão de inventário com a aplicação de inteligência artificial em produtos críticos. Também o uso de nearshoring e de hubs para aproximar as mercadorias aos centros de distribuição. O que quer dizer isso? Quer dizer que devemos ter portos eficientes que tenham as condições adequadas para que seja eficiente e que conte também com áreas extraporto para poder levar a hubs e posterior distribuição regional. E também uma sinergia entre o inside e outside, o que é chave nessa política dinâmica da cadeia de fornecimento e de regionalização da cadeia de fornecimento, inside the fence e outside the fence. Tudo isso com sistemas informáticos que possam estabelecer um diálogo como o diálogo que temos nós aqui. Também essa regionalização que eu estava comentando, existe um fenômeno de empurrar os mercados e as mercadorias aos diferentes segmentos, as diferentes regiões, por exemplo, que consoles estejam próximos, que tudo seja adequado às condições de cada país, porque aqui recebemos do Brasil, da Argentina, do Paraguai. E no Uruguai, se nós compramos um produto no Brasil e sabemos muito bem que, de repente, a voltagem pode ser diferente, a tomada pode ser diferente, a mesma coisa no Paraguai e na Argentina. Então, temos que tentar adequar os produtos para chegar a essa última milha dos ajustes e fazer tudo isso nesses hubs de distribuição. Temos também a redução do número de SKUs, que é um pouco mais específico, e também nearshoring da própria produção. É algo que irá acontecer. Teremos uma aproximação das produções para as diferentes regiões em que os produtos estão sendo consumidos. Finalmente,
teremos esses hubs no porto. Este é o que temos aqui no Uruguai, no Porto de Montevidéu. Essa é a expansão que estamos realizando. Vamos incluir mais 8 guindastes de porto com várias capacidades para poder gerir mais de 3 milhões de TEUs. Estamos nos preparando para este hub para coordenar com as 3 Zona Francas que temos no Uruguai para poder dar apoio a todo esse nó do hub portuário. E agora sim, para encerrar, temos aqui a logística tradicional dos países até muito pouco tempo atrás. Enviavam os produtos e nacionalizavam os produtos. E esse é o caso do Mercosul, mas há diferentes regiões da América Latina que também é aplicável. Depois que nós nacionalizamos os produtos, ficamos ali presos a isso. No caso do Mercosul, que é uma união aduaneira imperfeita, temos que pagar as tarifas, IVA, tudo isso. E a logística que propomos hoje em dia é ter um hub, um centro de distribuição que chega ao nosso hub logístico do porto e depois temos centralização e um enclave de aduana e depois dali distribuir aos diferentes países em horas. E esse produto pode ser adequado com a etiqueta, o rótulo adequado, mudando a tomada, o que for necessário. E tudo isso que está ali no centro de distribuição é de todos e não é de ninguém. E existe uma lei estatística que se chama Square Rule Lot de Mesker, que se permite centralizar, o meu inventário vai diminuir em 50%. E hoje estávamos falando da taxa de manutenção do inventário, que era de 25% em dólares. Então, temos que pensar que esses hubs e essa bandeira ali pode ser de Panamá, pode ser de Costa Rica, pode ser do Brasil, pode ser da Argentina e proximamente pode ser do Peru e de outros países também que estão ali disponíveis e que estão trabalhando muito próximo conosco aqui na LAD também. Mas este hub é uma ótima opção de proposta de valor para que a empresa possa gerir os seus inventários de forma coordenada com os hubs portuários, como eu estava explicando, e tem essa cadeia de fornecimento. E não podemos nos esquecer disso aqui, que é muito importante, o Fulfillment Center. Esses mesmos hubs podem ser centros logísticos de commerce cross-border. Por exemplo, nós podemos enviar para o Brasil, desde um enclave aduaneiro, considerando as encomendas, $50 por dia. Também para a Argentina, 2 de $50 ou 5 de $400 pagando IVA. Agora já não temos mais o mínimo. Antes tínhamos um mínimo para os Estados Unidos. Temos que estudar tudo isso, as leis das franquias, os nós portuários. E aqui temos uma questão muito importante. No Uruguai nós temos um acordo entre os Correios brasileiros e os Correios uruguaios em que existe uma integração dos sistemas informáticos e em apenas 5 ou 7 dias podemos chegar a qualquer lugar no Brasil. Porém, Temo, Amazon ou outros marketplaces do exterior podem levar de 30 a 45 dias. E aqui temos mais um caso de sucesso e proposta de valor para a América Latina e a modernização logístico-portuária que estamos apresentando. E agora, simplesmente, vamos explicar um pouco sobre as taxas de crescimento e todo o potencial que temos. Aqui temos mais um exemplo para explicar Panamá e, definitivamente, o que eu posso dizer é que quanto mais nós tenhamos a nossa cadeia de fornecimento e menos complexa seja, mas com muito controle, será menos provável que você tenha o produto correto no lugar correto. Áreas extraportuárias, multimodal, tudo isso vai ganhar nas cadeias logístico-portuárias atuais. E agora temos as conclusões. Portos e logísticas como política de Estado público-privada, aproveitar a localização estratégica e a conectividade multimodal, potencializar os regimes especiais que muitos países estão fazendo. Recentemente, o Paraguai está modernizando a sua lei de maquilas. As maquilas são um regime comercial especial para manufaturar ali no país. Temos também a forma complementar intermodal. O Uruguai tem algumas conquistas também recentemente, no ano 2015 e 2019, na sua modernização legal, o que nasceu em 1993 aqui no Uruguai. Estou me referindo às zonas francas. Também a digitalização e visibilidade, o desenvolvimento de talentos, o capital humano, isso é fundamental. Precisamos de talento rápido, ágil, motivado.
E não apenas as pessoas jovens, mas também todos os trabalhadores do futuro. Temos que reformular os trabalhadores e tudo isso é um desafio muito importante para o nosso país. Esse tipo de fórum que vocês criam é muito importante. Eu parabenizo porque eu estava vendo os programas e realmente vocês estão gerando capacidades para que as pessoas possam se reinserir e se readequar às novas dinâmicas do futuro de trabalho, o que é algo que nos preocupa e nos ocupa a todos. E a América Latina pode se posicionar não apenas como um hub de infraestrutura, mas também como um hub de serviços logísticos inteligentes. E também a sustentabilidade deve ser uma vantagem competitiva. Alguns mercados estão dizendo que se nós não cumprirmos algumas normas específicas de sustentabilidade, nós não poderemos ingressar ou algumas empresas não poderão se estabelecer nos nossos hubs logísticos portuários se não cumprirmos essas políticas de sustentabilidade. E no Uruguai temos a questão da institucionalidade, muitos colegas da América Latina e da LAD têm conversado sobre isso, e é algo muito interessante que temos várias instituições públicos-privadas, aqui no caso do Uruguai temos o INALOG, o Instituto Nacional de Logística, que integra todo esse ecossistema de instituições públicas, o setor público uruguaio. Temos todas as câmaras de comércio privadas, temos também algumas privadas, mas temos, por exemplo, algumas que são públicas e temos, por exemplo, a ANP, Administração Nacional de Portos, o Ministério de Transporte e de Obras Públicas, que logicamente são públicos. E depois temos zonas francas, aeroportos livres, portos livres, mas sempre pensamos no Uruguai logístico como um todo aqui. E tudo isso se deve à consolidação de uma política pública, uma política de Estado. E eu vou a 93, quando nasceu a primeira Zona Franca de Nova Palmira, e essa que nasceu em 1923 é a principal usuária de grãos do Uruguai para o mundo, exportação de grãos do Uruguai e da região para o mundo, porque também recebemos muitos grãos do Paraguai e da Argentina. Em Colônia temos uma das poucas fábricas de concentrado de PepsiCo no mundo, que é algo ultra secreto. E depois voltamos à democracia no Uruguai com a readequação da Lei de Zonas Francas em 1987 e daí para frente todos os governos mantiveram essa política pública de Estado. E a mensagem principal aqui é que devemos ter uma política de Estado da gestão das cadeias de fornecimento logísticas. Muito obrigado. Eu convido agora a todos vocês a participar do Congresso de Zonas Francas da América. Vamos falar sobre isso. Sintra confirmou hoje que é o principal produtor de chips da Europa, o único que está na Zona Franca de Cádiz. E, logicamente, esperamos que muitos desses chips cheguem à América Latina com essa relocalização e temos que estar preparados para isso. Muito obrigado. Muito obrigado, Juan. Foi uma apresentação excelente. Ficou claro que há muitos avanços na nossa região sobre este tema. E também fica claro que temos um caminho ótimo pela frente que temos que avançar. Muito obrigado, Juan. Gostaria de avisar a todos os que estão conectados e participando conosco aqui neste evento que vamos ter um espaço para perguntas e respostas após a próxima apresentação. E vocês podem fazer as suas perguntas através do chat ou também através do botão de perguntas e respostas na parte de baixo do Zoom, o botão de Q&A. Para continuar com o nosso webinário, gostaria de passar a palavra para a doutora Mariela Gutarra Ramos, que é engenheira de informática, engenheira de sistemas com uma trajetória destacada em transformação digital e gestão de tecnologia da informação. Na atualidade, ela é chefe da oficina do escritório, de tecnologia da informação da Autoridade Portuária Nacional do Peru, liderando iniciativas de digitalização no sistema portuário nacional. Mais de 23 anos de experiência no setor de tecnologia, 17 anos no espaço portuário marítimo, ela liderou projetos estratégicos como o Portal Único Portuário no plano do Port Community System, no Manual de Portos Inteligentes para Calau e também impulsionando a modernização e transformação digital do sistema portuário do Peru. Mariela, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação e passo a palavra para você. Muito obrigada. Primeiro, gostaria de agradecer a todos vocês, a Lade, a todos. Estou aqui agradecendo por esse convite para poder compartilhar o que nós estamos organizando no Peru
e ver se temos este sistema portuário nacional. É uma honra contar com todos vocês aqui neste painel e poder compartilhar também. E a partir das políticas e da modernização portuária da América Latina, nós começamos com algo que também Juan já comentou, que é a transformação digital portuária. É algo muito importante hoje em dia, algo que já temos feito, e antes mencionávamos também que temos essa transformação digital desde a Covid. Tudo isso nos ajudou bastante para poder nos transformar de forma obrigatória. Então, a transformação digital já não é algo do futuro, é algo que já está acontecendo, é agora, é uma necessidade. Por esse motivo, essa transformação digital precisa ser realizada através de uma mudança cultural. É uma mudança que precisa ser contínua em toda a cadeia logístico-portuária, porque precisamos nos conectar. Esse deve ser o nosso propósito. Temos que conectar desde onde nós estivermos, no setor acadêmico, nas instituições públicas ou privadas, e ver como nós podemos agregar valor à nossa organização e a todo o ecossistema de inovação. Porque combinar o capital humano que Juan mencionava e também o capital financeiro é algo que precisamos fazer agora para obter o valor agregado e aplicar isso na cadeia de fornecimento. Nós já estamos trabalhando nisso. Por exemplo, este ano já estamos trabalhando em políticas de inovação, o que é um ponto muito importante que já vimos que tem uma porcentagem um pouco baixa, acompanhando a transformação digital portuária e toda a implementação das novas tecnologias e de impacto, tem uma vantagem de diferencial, como todas as tecnologias digitais emergentes e a inteligência artificial, a internet das coisas, digital twin, blockchain e todas essas tecnologias e a implementação dessas tecnologias fará com que nós possamos ter uma vantagem diferencial. E, nesse sentido, falando sobre políticas, no Peru temos um quadro normativo de governo de transformação digital desde 2018, desde que a Lei de Governo Digital surgiu. O Peru começa a trabalhar com toda a visão de transformação digital. Essas são algumas normas. Todas as essa plataforma do governo de transformação digital, desde 2018 até hoje, tem sido publicadas muitas normas ligadas à transformação digital, à importância da ciberdefesa, cibersegurança. Hoje, com a implementação de todas essas tecnologias, é importante e necessário agora também trabalhar com a lei que já temos trabalhado, já temos o regulamento, a lei da inteligência artificial, depois também com uma política nacional de transformação digital com o foco em 2030. Todas as instituições, nós unimos a comunidade portuária, a academia, aos setores público e privado para trabalharmos em conjunto, como bem assinalou Juan, essa colaboração que é tão necessária. Então, podemos ter muitas normas, mas é preciso aplicá-las, colocar em ação. Então, a cada passo, vamos trabalhando sobre essas tecnologias. Agora surgiu a atualização de 2018 sobre a Lei de Governo Digital, e agora temos também um decreto supremo sobre o uso da inteligência artificial para poder trabalhar em todo esse desenvolvimento que estamos vendo da modernização para o desenvolvimento econômico e social do país e, portanto, da América Latina, porque isto aqui não é novo, a inteligência artificial já tem muitos anos, como já foi possível visualizar, mas agora temos o bom de poder trabalhar de diferentes formas, a inteligência artificial, a degenerativa, e muitos outros pontos que vamos ver como é que nós implementamos no nosso setor marítimo portuário.
Então, nesse sentido, é que a autoridade portuária, que é um organismo reitor no âmbito nacional, declarou como política institucional do Sistema Portuário Nacional associado e alinhado os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Como se sabe, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, nós temos 17 objetivos, no entanto, os principais, dentre outros, estamos vendo o 9 e o 17, e por sua vez existem políticas, como já referimos, a Política Nacional eh, número 11, e também associados aos planos nacionais que nós incorporamos. Então, nesse âmbito que nós trabalhamos, estamos vendo que temos um plano de governo digital, onde incorporamos a inovação tecnológica no sistema portuário. E é assim que, quando é declarada essa política institucional alinhada à Política Nacional de Transformação Digital, a inovação já interna no âmbito da Autoridade Portuária Nacional e do Sistema Portuário Nacional devem trabalhar de forma conjunta, e já desde 2020 isso está acontecendo, onde tivemos uma iniciativa de Porto Inteligente no Porto El Cajal. Isso é crucial. Todas essas inovações, as implementações, hoje requerem que trabalhemos de forma colaborativa e como tudo que estamos apresentando seja aplicado e termos essa visão. Então, no âmbito do Sistema Portuário Nacional, temos uma grande visão de como estamos trabalhando. Nós queremos ser uma entidade de referência, mas incluindo a autoridade portuária, a comunidade portuária, por meio da tecnologia, com a estratégia digital. Isso é importante para todos como instituição. É preciso que exista uma organização digital que se encarregue de ver como é que vai trabalhar em conjunto o governo com os particulares ou privados e gerar um roteiro e uma liderança digital. Isso tudo baseado, vamos dizer assim, em todos os serviços digitais. Como devemos nos preparar para podermos oferecer esse serviço digital aos cidadãos? No nosso caso, a comunidade portuária, com uma arquitetura definitivamente sólida, identidade digital, plataforma administrativa, toda a segurança e confiança digital que temos que realizar também incluindo cibersegurança, sistema de gestão da segurança, e é muito importante prestar atenção aos dados agora em todos os locais, na academia, nas instituições, na cadeia logística portuária. A gente gera muitos dados e esse é um pilar para trabalhar com inteligência artificial, porém, os dados precisam ser de qualidade. Então, se trabalhamos com isso, vamos poder oferecer o serviço digital de tal forma que nosso cidadão que possamos oferecer soluções ao que precisa ser resolvido. Quando falamos sobre transformação digital, falamos com o foco no cidadão, porque é o cidadão quem tem o problema. Se a gente já for além, temos também que ver em conjunto quais são as dores que nos geram e, dessa forma, trabalhar com todas as partes interessadas de forma que possamos resolver. Não falamos de tecnologia em transformação digital. A tecnologia a gente vê depois na transformação digital, a gente estamos vendo ao contrário, né? Primeiro vemos qual é a tecnologia, o sistema que vão resolver para esse gargalo que tem em tal local. Não, primeiro nós temos que ver para onde vamos, qual é a estratégia digital, o que eu quero resolver, qual é a principal dor, a maior dor, e ver se os processos que eu estou usando são os adequados para resolver o problema. E, ao mesmo tempo, temos que ver com quais recursos contamos, financeiros, econômicos, recursos humanos. Falando da transformação digital, precisamos de pessoas digitais com capacidades para nos transformar culturalmente. A cultura digital é bem importante.
a esse respeito, a partir da alta direção e todo ao longo de todos os níveis. E podemos ter, então, uma organização ágil, com a governança ágil, com essa organização horizontal mais do que vertical. Então, a gestão do conhecimento, o desenvolvimento de pessoas e capacidades é fundamental e é urgente, porque já estamos trabalhando, estamos vendo nossos pares, América Latina, como estamos, vemos que avançamos, muitas estatísticas que já vimos com Juan. Então, vemos que para isso temos que nos organizar, ver como trabalhar com nossos grandes projetos e programas de operabilidade. Como verificamos aqui, alguns projetos serão necessários logo no início. Precisamos, a solução de run tem que ser muito rápido, temos que correr para chegar a eles. Outros vão nos ajudar a crescer, outros vão nos ajudar a uma transformação digital. Então, nessa direção, né, que estamos falando sobre a transformação digital, nós temos que realizar alguns projetos no plano de governo digital. Pegamos alguns referentes para desenvolver, por exemplo, tecnologias. Aqui falamos de gêmeos digitais, que replicamos o porto de Amberes com informações e controles de portos que nos ajudam a fazer a supervisão de todas as operações portuárias. Temos todo o transporte seguro por meio de drones. E para podermos também detectar incidentes de forma rápida e tomar medidas no momento necessário. Então, esse gêmeo digital vai nos ajudar nesse porta de Amberes, vai ajudar nessa porta de transformação digital para eles. Isso já é implementado desde 2022. Trabalhar como um porto inteligente são uma das tecnologias digitais que se acompanha com a inteligência, com IoT, com Big Data, com tudo que estávamos falando, e pode-se visualizar o que está no porto, de forma que possamos, o porto de Antuérpia, desculpe, e isso vai entrando em cada detalhe, cada comunicação nos possibilita visualizar toda essa plataforma tecnológica de vanguarda que estamos trabalhando como exemplo digital, como gêmeo digital. Isso é muito importante para poder trabalhar sobre a inovação. Tomamos referentes trabalhando com uma iniciativa de porto digital, o porto inovador, o porto smart, o que é o porto do Cajal, com toda a complexidade da gestão portuária. Fizemos uma análise interna em toda essa gestão de facilitação do comércio, da gestão interna que temos que ter, administrativa, do sistema operacional, do cluster, do desenvolvimento logístico, do meio ambiente, segurança e proteção, desenvolvimento tecnológico, gestão da inovação, que falávamos, e muito importante, a gestão das pessoas. Então, fazendo toda essa análise interna que estamos fazendo para determinarmos as lacunas, para verificar onde estamos posicionados e para onde queremos chegar. É muito importante termos certeza sobre esse desenvolvimento, esse desenho que teremos, onde é que estamos posicionados e podermos trabalhar para a inovação tecnológica com um porto inovador, hiperconectado, eficiente, responsável com todos os objetivos de desenvolvimento sustentável que estamos trabalhando e podermos digitalizar, trabalhar nos novos modelos de negócios que estamos trabalhando entre todos os atores para a gestão das mudanças. Também vimos nesses níveis de transformação digital, quando fazemos este desenvolvimento para ver onde estamos posicionados, não apenas como instituição, mas como comunidade portuária,
E também o âmbito interno, cada um de nós, como é que está cada um de forma independente, mas quando vamos avançando na transformação digital, chegamos no nível 2. Então, vamos ver como podemos nos conectar, o que podemos fazer de forma conjunta, que a digitalização não seja apenas de uma instituição, mas também de forma colaborativa e conjunta com a autoridade portuária. E quando já chegamos no nível 3, podemos verificar o exemplo típico de podermos interoperar com todos os operadores da cadeia logística em todas as direções, com todas as partes interessadas aos stakeholders. Quando falamos do nível 4, temos um porto interconectado. Um exemplo do Peru é o porto de Chancay, que conseguiu unir toda essa nova tecnologia, das tecnologias emergentes, num porto autônomo, com as pessoas, as organizações e os objetos que hoje temos na gestão portuária, com tecnologias digitais e toda a comunicação emergente, que se faz uma diferenciação com toda a implementação de todos os níveis, todos os ambientes, e o caminho para um porto inteligente. Com isso tudo, no âmbito internacional, tem muito boas práticas e podemos verificar o sistema de TI portuário, verificar a relevância da interoperabilidade. Tínhamos falado que podíamos implementar muitos sistemas, muitas tecnologias, mas como é que, ao longo da cadeia logística, os sistemas vão se implementando e podem se ter essas questões em cada setor? Aqui podemos ver para as operações marítimas, operações do terminal, operações do interior. E como é que esses sistemas que vão se gerando, estão sendo implementados, possam interoperar? Isso é muito importante a ser levado em conta nas implementações que estamos fazendo, de forma que, quando estamos já passando por diferentes sistemas na gestão portuária, depois, na gestão do porto, implementamos o gêmeo digital. Então, como é que fazemos com isso, o IPCS e toda a comunicação dos sistemas que vamos ter ao longo das operações portuárias, marítimas e de todos os terminais no interior? Precisamos contar com esse roteiro para poder gerir e depois implementar e acrescentar, ou implementar logo no início, todas as tecnologias que referíamos, as tecnologias emergentes ou digitais. Para um porto inteligente, é muito importante estabelecer a estratégia digital, como já falamos. Continuando para a direita, temos as pessoas, como preparar as pessoas, que são um elo bem importante neste trabalho, como bem assinalava Juan, como com as pessoas que já estamos trabalhando e as pessoas que estão começando a trabalhar, temos uma grande oportunidade de trabalhar com todas as tecnologias nos portos, em cada um dos elos das cadeias de logística portuária. E para que o porto, por meio da tecnologia digital, possa ser mais sustentável, mais produtivo. E como tínhamos falado, a segurança e a proteção são muito importantes. E aqui falamos da cibersegurança, da resiliência, da geração de todo o sistema de gestão das informações. E quando implementamos todos esses sistemas, essas tecnologias, também acompanhados dos sistemas e dessa estratégia digital que já definimos, então estamos falando de um valor muito importante, que é o valor digital, e por isso é preciso que tenhamos esse arcabouço de diretrizes de ciberresiliência. Dessa forma, por isso que assim nós começamos a fazer parte do IAPH e estabelecemos diretrizes de ciberresiliência para tecnologias emergentes, tratando sobre todas as tecnologias emergentes. Então, vamos trabalhar em todas essas diretrizes e vamos encontrar todo um leque de diretrizes para cada
tecnologia, começando com computação quântica, inteligência artificial, IoT, automação. Estamos definindo cada tecnologia, vendo como é que agora traz riscos, vulnerabilidades e como temos que ter a capacidade de ter essa ciberresiliência perante tudo que está chegando. Já são implementados, mas às vezes quando é implementado um IoT de uma forma tão sem cuidado que não está se vendo o fundo, o que tem por trás de que precisa, isto é, que tem uma vulnerabilidade, uma cibervulnerabilidade, nós temos que ser ciberresilientes para podermos trabalhar. Com essas diretrizes, trabalhamos com várias autoridades portuárias, portos, referentes, e também foi apresentado para a IMO, para poder fazer que isso, para que essa autoridade, como outros marcos de referência, possam participar. Uma coisa importante é a capacitação e educação para apoiar a cibersegurança, para que todos nós estejamos cientes dos riscos da cibersegurança, com um plano de desenho para abordar esses riscos, habilidades necessárias para a cibersegurança, um desenho e implementação da capacitação em cibersegurança, que são necessários para melhorar de forma contínua e também termos atualizações. E também, nesse sentido, como autoridade portuária, trabalhamos nosso plano de desenvolvimento portuário com um grande roteiro focado em 2030, alinhado com as políticas que já referimos. Todos esses são projetos, programas muito amplos que estamos trabalhando, são pilotos, inteligência artificial, Big Data, Twin, Digital Twin. Estamos promocionando tudo que trabalhamos no Porto de Cajal para um Smart Port, que vamos promover para os portos inteligentes, os principais portos, e podemos verificar com todo o desenvolvimento do sistema portuário da inovação, a questão que vimos que é muito importante, alinhado com toda a cibersegurança, e que as principais plataformas, como referimos, estivemos trabalhando com o plano reitor, que este ano tivemos uma nova versão com o nosso porto, com a janela única, que é o VUSI 2.0, que está trabalhando como a janela única marítima portuária, que a gente chama assim como janela portuária. Estamos trabalhando com o PCS, temos um observatório logístico, também trabalhamos com a LCE, e estamos vendo as questões logísticas. Então, todos esses projetos são um grande roteiro que esperamos desenvolver com toda a comunidade portuária para também fazer uma interoperação com a América Latina de forma conjunta. Tem vários portos com os quais já temos contatos e como é requerido pelas boas práticas para a implementação da janela única marítima. Para isso, é preciso ter um mapa estratégico de um porto inteligente, para ver para onde vamos, como vamos trabalhar, como vamos facilitar essa transição para o porto do futuro e ver quais projetos vão nos ajudar nessa transformação digital, com esses diferentes níveis de transformação digital, com os recursos das pessoas, a gestão interna, com tudo que estamos vendo que é tão necessário para ter esse negócio marítimo, logístico, portuário, com as mudanças que estamos vivenciando. Hoje em dia são mais complexos, com maior complexidade, com mais eficiência, para um negócio mais transparente, para que seja mais ágil, rápido, flexível e seguro. Para isso, nós temos que ser mais verdes, mais sustentáveis, mais inclusivos e mais proativos. Então, agora vamos ver um exemplo de implementação feito pelo Porto de Chancay. Um referente. O áudio não vai ser ouvido, mas como vamos compartilhar a apresentação, poderão ouvi-lo depois. E eu vou explicando as principais questões aqui.
Vemos as questões aqui na tela, o reconhecimento facial, os guindastes automáticos, a implementação de veículos autônomos que estão funcionando hoje, postos de fazer a supervisão dos guindastes automáticos, também são automatizados. Implementar a tecnologia 5G, internet das coisas, inteligência artificial, com os guindastes autônomos, podemos ver como se implementa toda essa tecnologia numa sala de controle, de supervisão, todas as operações em tempo real que podemos visualizar no porto de Chancai, que essa automatização está ocorrendo e como nós podemos trabalhar com todo esse porto autônomo que vai ser, e podemos ter um referente. Aqui também temos um exemplo. Há muitos exemplos que são referência, que nós já trabalhamos também nessas iniciativas, como Singapura, Roterdã, Los Angeles. E eu também vou compartilhar aqui um vídeo para explicar um pouco sobre esse porto autônomo que estão realizando em Singapura. E assim poder ver justamente o exemplo de que Singapura já é um porto inteligente. Eles têm vários terminais e o que estão fazendo é ver a chance de ter um único porto com todos os terminais juntos, para que seja um porto autônomo. Desde 2016 estão trabalhando para isso, para chegar até 2040 tendo um porto autônomo que possa centralizar a gestão logística, gestão operacional, com toda a tecnologia, com todos os sistemas que serão combinados, sensores, satélites, e o que eles querem alcançar é uma conectividade de mais de 600 portos ao redor de 120 cidades, e o projeto que temos de porto autônomo com mais de 65 milhões de TEUs, o que significa a 2040 a exportação é referente para poder trabalhar e poder ter essas considerações, levar isso em conta em termos de modernização também de diferentes portos, nós na América Latina, entre outros. Há vários portos referentes nesse sentido, mas Singapura é o líder em termos de implementação por cada terminal, mas o que estamos preparando agora é a infraestrutura de um único porto até 2040 e temos esses terminais autônomos e estamos unindo todos os terminais em um único terminal, em um único porto. E temos que tentar prever o tráfego, todas as condições de um terminal para outro e assim trabalhar de forma sustentável com esses sistemas inteligentes que estão sendo implementados. E resumindo tudo isso, com o sistema que está combinando as questões tecnológicas, infraestrutura, capital humano, com todas as tecnologias digitais, Big Data, inteligência artificial, e estão desenhando e modernizando para que seja mais seguro. Estamos falando de um ponto muito importante que é a segurança. E como desde 2016 até 2040 estão trabalhando nisso. E esses grandes programas que estão sendo realizados realmente precisam de bastante tempo, mas precisam ano a ano. E depois temos essa estratégia digital que eles já definiram e que estão trabalhando ano a ano para poder ter justamente esse porto autônomo. E assim poder otimizar todo o fluxo dos navios, o que é chave. E justamente é uma referência que nós estamos avaliando e considerando essas boas práticas internacionais, os portos referentes, como estamos trabalhando hoje em dia e como podemos trabalhar analisando toda essa bagagem de tudo que nos ensinaram e aproveitando as boas práticas internacionais. E agora indo um pouco para a parte das conclusões, para poder ver justamente todos os desafios e oportunidades que temos como América Latina,
Temos, de fato, algumas coisas que nós já vimos em termos de implementação de tecnologias digitais, essa competitividade de mercado, que tem que ser muito exigente, já é muito exigente, dinâmico, e tudo que estamos trabalhando agora, nos questionando sobre cada uma dessas coisas, cada um de nós, todas as organizações às que pertencemos, instituições, cada ator da cadeia logística portuária também, o que estamos fazendo para implementar essas tecnologias e revisar também esse nível de amadurecimento que estamos abordando com esses aspectos que mencionamos no início para sermos mais competitivos e também toda a estratégia digital. Temos esses serviços digitais, como estamos, se é completo, se está faltando alguma coisa, como estamos trabalhando com os cidadãos, como estamos trabalhando com a comunidade portuária, porque os portos precisam se adaptar a essas novas capacidades dos dados. E esses serviços digitais que estamos gerando estão trazendo dados, mas tudo isso tem boa qualidade, então temos que nos perguntar e dizer hoje em dia que podemos aplicar a inteligência artificial e que podemos implementar Big Data, porque as informações que nós estamos gerando serão de qualidade e vamos gerar esse valor agregado ao que nós precisamos. E hoje em dia, que temos esses portos tão complexos, que tínhamos visto em nível de toda a América Latina, de diferentes níveis de transformação digital, precisamos ter mais praticidade e ter mais ousadia para poder inovar. Tudo isso é chave, e considerar essa forma de trabalhar e ter essas políticas de transformação digital alinhado com os nossos objetivos em nível interno para poder trabalhar em função da gestão de mudança, o que é um trabalho muito importante, muito grande, porque as organizações e a comunidade logística portuária têm diferentes níveis de amadurecimento. Então, esses níveis de amadurecimento, onde nós estamos, precisamos ver se estamos no nível 1, no nível 2, 3 ou 4, e temos que ver onde estamos para poder gerar essa gestão de mudanças e para onde nós queremos chegar, ou até onde nós queremos chegar com base na nossa estratégia. E temos que considerar essa economia azul, a economia circular, o motor da sociedade que estamos trabalhando, precisamos habilitar também toda essa força de trabalho que hoje em dia está mudando. E temos que reter ou conseguir atrair todo esse talento nos portos. E é muito importante trabalhar para poder entender que o futuro da cadeia de fornecimento está se integrando com todas essas tecnologias e precisamos conhecer tudo isso. Por exemplo, na América Latina e tal, como estamos posicionados e até onde temos que chegar nos transformando do ponto de vista digital em todo o setor portuário. Então, vemos que em todo esse ecossistema portuário, para encerrar, é muito importante ver que para esse impacto de transformação digital global, precisamos acelerar. E justamente não significa que isso será assim, porque já há mais de 10 anos estamos trabalhando nesse nível de amadurecimento. Temos que avaliar qual é o nível atual para poder trabalhar sobre essa transformação digital. Essas tecnologias emergentes de inovação que estamos trabalhando com grandes programas de treinamento em todos os espaços, tudo o que temos visto, e precisamos ver esses indicadores, ver como estamos, para ver se estamos avançando em questões logísticas, marítimas, portuárias, e como estamos gerando esse valor com um foco diferenciado, e ver justamente toda a importância e também pensando na América Latina com a gestão de pessoas, de processos, de estratégia, de alinhamento, com todo o nosso quadro normativo que já permite trabalhar com as práticas internacionais que são aplicáveis para tudo o que nós estamos realizando com objetivos comuns, para que possamos colaborar de forma conjunta. E aqui compartilhamos também o código QR das diretrizes que são importantes para toda a tecnologia emergente e, logicamente, temos toda a transformação digital aqui que estamos vendo, que está se impondo e que estamos trabalhando com base nisso. E todas essas são grandes oportunidades que temos para trabalhar, para manter tudo alinhado ao desenvolvimento de novas ideias como a inovação.
Então, para encerrar, eu encerro com essa frase do Albert Einstein, que se nós estamos buscando diferentes resultados, não podemos fazer sempre a mesma coisa. Então, temos que ver o que podemos fazer para a modernização portuária da América Latina. Porque a modernização não é apenas uma questão de luxo, mas sim uma necessidade estratégica, porque realmente temos que pensar em tudo aquilo que nós falamos antes da cadeia logística, sendo um facilitador para poder crescer e para poder adotar a tecnologia que estamos falando, a busca da tecnologia e da eficiência como instituição, como organização, como elo da cadeia logística portuária para poder crescer e poder ser mais eficientes e nos comprometer com essa sustentabilidade e esse processo que estamos remodelando hoje em dia para poder trabalhar na economia em nível regional. Muito obrigada. Excelente, muito obrigado, Mariela. Foi uma frase de encerramento perfeita para a sua apresentação. Você nos deixou com muitas reflexões, reflexões muito importantes para toda a região. Agora temos um espaço para perguntas dos participantes. Nós já recebemos algumas perguntas e alguns comentários por aqui. Alguns dos comentários estão destacando a importância desse webinário, agradecendo também essas palestras maravilhosas do Juan e da Mariela. E antes de passar para as perguntas, eu queria aproveitar para comentar a todos que este evento estará disponível no site da LAD no YouTube. E recebemos algumas perguntas sobre o link de acesso e eu convido a todos a acessar o site da LAD e esse evento estará ali nas próximas horas já disponível. E no site também temos outros eventos da Secretaria-Geral da LAD. E Juan, Mariela, recebemos uma pergunta. Neste mundo complexo do uso da tecnologia, da inteligência artificial, quais aspectos vocês pensam que devem ser desenvolvidos na América Latina como algo integrado, como, por exemplo, o bloco do Mercosul, para aumentar a competitividade com mercados como o mercado asiático ou o mercado europeu? Bom, Mariela, eu posso passar a palavra para você primeiro, se você quiser, e depois eu posso falar sobre algumas áreas específicas em que estamos aplicando a inteligência artificial em cadeias de fornecimento na América Latina. Claro. Sim, nós já comentamos durante a apresentação sobre a importância disso. É um caminho de transformação digital, é uma possibilidade de poder trabalhar com quadros de referência, quadros definidos por cada instituição ou cada organização com base na estratégia digital, que é muito importante, e poder nos preparar para ver quão preparados estamos, pensando na avaliação, como nós estamos em cada um dos níveis de transformação digital para poder ver as estratégias ou poder ver a organização, como estão as tecnologias, que serviços estamos fornecendo, como é os nossos colaboradores, o nível de amadurecimento digital, se está de acordo com o nosso diagnóstico interno, nosso diagnóstico externo. Estamos trabalhando com uma comunidade portuária e vamos definir aonde queremos chegar em nível pessoal, serviços digitais, arquitetura digital, também o básico, que é a estratégia digital, a organização digital, o que estamos vendo e aonde queremos chegar também. Seria isso. Bom, eu gostaria de fazer alguns comentários. Eu espero poder compartilhar a minha tela. Estamos vendo, sim. Basicamente, pensando também no que Mariela apresentou, nos Automated Guided Vehicles, não apenas nos portos, mas também nas áreas extra-porto, temos um desafio muito grande, mas algo que eu falei também muito rapidamente, que era passar do paper-based ao paperless,
quer dizer, todos aqueles trâmites com papel, que agora deveriam ser sem papel, vinculando os portos com o cliente final, o exportador com o cliente final, e há várias aplicações possíveis com inteligência artificial. A questão de conformidade, temos muitos documentos, e hoje em dia, com motores como Perplexity, que é um motor de inteligência artificial, podemos ter agentes de inteligência artificial que ajudem a ter uma scoring de risco do cliente que irá passar pelo seu porto. E eu acho que essa é uma área-chave, pensando em mercadorias que saem do porto, que precisam de uma identificação eletrônica e você coloca e tira, enfim, isso demora bastante tempo. Então, hoje em dia, é fundamental poder ter um ingresso das caixas no porto mais automatizado. Também temos a questão de blockchain no sistema de aduanas. Também temos que pensar em outra questão muito importante que Mariela também disse, mas as certificações. É necessário ser um operador econômico autorizado ou um operador econômico certificado. Eu considero que isso é indispensável. Temos que promover que todas as cadeias de fornecimento da América Latina cumpram com esse requisito dos certificados. E que os operadores econômicos certificados possam ser isentos de algumas cargas administrativas e tal, porque nós entendemos que são empresas que estão no caminho certo. E aqui temos alguns casos de como capitalizamos tecnologias emergentes, inteligência artificial, blockchain. Recentemente tivemos uma pesquisa de Entity Data do Penn State também, que traz algumas perspectivas, as respostas dos donos da carga e dos fornecedores logísticos, 3PL ou 4PL. Os fornecedores logísticos estão ali na área portuária, pode ser um operador de centro logístico da Zona Franca, pode ser uma empresa transportadora, e também temos os donos da carga, para ver onde estão utilizando mais a inteligência artificial. Previsão da demanda. Algo que traz muito poucas certezas é justamente a previsão da demanda. E havia um professor do MIT que dizia: sempre há um motivo por trás de cada previsão, mas todas as previsões de demanda estão erradas. E existe ali uma lacuna. Então, a inteligência artificial desempenha um papel-chave sobre como gerar previsões da demanda, não pensando simplesmente na demanda no futuro, mas sim vendo o comportamento real nos pontos de venda. E isso é feito muito rapidamente. Antes tínhamos planilhas de Excel e tal, mas é impossível realmente. E é uma forma muito boa de utilizar a inteligência artificial. Planejamento da oferta é uma outra opção. Isso é muito interessante nos marketplaces, porque hoje em dia já temos algumas empresas que têm centros logísticos em diferentes lugares, em diferentes zonas francas, e por esse motivo precisam chegar aos portos e aeroportos com muita velocidade. Então, por exemplo, vão avaliar os marketplaces, Amazon, Mercado Livre, eBay, e vem um produto que em um fuso horário específico está disponível e é a hora certa para colocar uma oferta ou uma promoção, porque ali está o perfil que você está buscando do comprador que talvez está vendo o produto $1 mais caro e você pode colocar a sua oferta $1 mais barato. E tudo isso pode ser feito com inteligência artificial, gestão do inventário, gestão da produção, talvez menor, mais ágil, com base em tudo isso, conciliação de fretes, o que Mariela estava mencionando também, faturamento e cobrança de fretes, otimização de rotas, gestão de fornecedores, e essas são algumas das áreas em que está sendo aplicado. E todos os dias há áreas novas também. Há uma falta de conformidade, análise de risco dos clientes que estão passando pelos portos e tal. Então, temos que pensar que tudo isso começa a aumentar cada dia mais. Cada vez temos mais aplicações possíveis. Há algumas aplicações concretas que já estão, digamos, em andamento e nós pensamos, por exemplo, na inteligência artificial, mas como podemos aplicar isso? Bom, aqui há várias opções. Previsão da demanda, planejamento da oferta, gestão do inventário, planejamento da produção. Então, se você tem uma empresa de transporte, de caminhões e tal, você começa a agilizar as soluções. E o que é positivo é que muitas dessas soluções são software as a service.
E isso é muito interessante. Você está pagando na medida em que você utiliza. Então, isso permite democratizar muito mais todo o serviço. Eu considero que isso é muito importante. Não é necessário ser uma empresa enorme, como acontecia antes. Agora, tudo é mais acessível. Muitos desses serviços são serviços que você vai pagando na medida em que você consome e permite uma maior escalabilidade dessas soluções. Muito obrigado, Juan, Mariela. Passamos agora para a próxima pergunta. Eu acho que é muito interessante e eu tinha de fato anotado aqui porque eu queria fazer uma pergunta semelhante à de vocês. E eu vou ler a pergunta e talvez vou ampliar mais um pouquinho. Perguntam aqui sobre o papel das aduanas na modernização portuária, como vocês veem aqui no curto prazo, mas eu gostaria de ampliar mais um pouquinho, não falar apenas da questão da modernização portuária, mas também de uma questão que Juan explicou muito bem, de hubs logísticos e da cadeia de fornecimento, e como vocês consideram o papel das aduanas e das políticas públicas aduaneiras dos diferentes países da nossa região. Se me permitir, Mariela, eu, como usuário do âmbito privado, hoje as aduanas têm um papel fundamental também tem que ser fiscalizadores, porque eles devem fazer isso, mas também hoje a facilitação do comércio. Então, é aí onde as tecnologias emergentes podem ajudar muito para a facilitação. Então, basicamente, para menos papéis, para a reformulação de alguns procedimentos. Também as aduanas têm um papel fundamental quando estão pensando próximos dos locais de embarques. A gente pensa que eles têm que estar no aeroporto ou no porto, mas tem áreas extraportuárias onde estão as aduanas, onde funciona muito bem, porque eu posso mandar com os controles necessários, como acontece em Valparaíso, e eu analiso, faço os controles, não apenas aduaneiros, mas também Serviço Agrícola e Pecuário. E aí eu vou diretamente ao navio e as aduanas com controles, que o privado facilite a fiscalização, que tenha um centro de fiscalização, que o privado faça os controles, o fornecimento da mão de obra para a fiscalização. Mas a decisão de se o conteúdo pode ser liberado ou não, isso é da aduana. Mas a conexão público-privada nas aduanas é muito essencial. O privado, muitas vezes, tem maior facilidade de incorporar tecnologias emergentes para facilitar o papel da aduana, mesmo que a aduana sempre vai ter a palavra final e vai ser a polícia sobre as mercadorias, porque um país onde a aduana não funciona bem, é bem complicado. Muito obrigado, Juan. Muito claro. Muchas Vou gracias, fazer Juan. uma última pergunta, Clarísimo. considerando o Paso horário, para una última e pregunta por depois, la hora que em todo tenemos caso, a y gente después cualquier cosa pode tomamos tomar nota de todas las nota das preguntas ahí, perguntas e enviamos a los mandamos para os expositores y palestrantes. contestamos a cada uno Sim, de los certamente, nos mas han eu queria complementar com a consultado. experiência do Peru nas aduanas. No Peru, nós temos Por favor. a vantagem de que nossa aduana é um dos atores mais importantes e dos que mais trabalharam e são referentes na transformação digital. Logo no início, faz muitos anos, se modernizaram bastante e são referentes em comparação com outras instituições com as quais trabalhamos no âmbito portuário, e eles fizeram a transformação digital e estão trabalhando muito bem. Ontem foi o Dia das Aduanas no Peru
E tivemos uma conversa bem interessante com eles, onde eles referiam todos os avanços que estão fazendo em inteligência artificial, avançaram muito, trabalham com ela nos seus sistemas de transformação cultural também das pessoas e como eles cresceram bastante e são referentes na região. Só queria assinalar isto para complementar com que no nosso país a aduana já é um referente. Excelente, muito obrigado, Mariela. Quanto à última Perfecto, muchas gracias, pergunta, Mariela. eu faço a Con respecto a la pergunta, última pregunta, mas bueno, eu hago acho la que, pregunta, pero creo que pensando no por el assunto, vai tema ser mais o va a ser un poco conhecimento do Juan más por uma el questão conocimiento de geográfica. Juan É uma por una pergunta sobre cuestión inovação e geográfica, que es modernização una na pregunta con hidrovia respecto a la innovación Paraguai-Paraná. y Quais são os modernización en la problemas mais hidrovía difíceis como aspectos Paraguay-Paraná. fundamentais para ¿Cuáles chegar son los e problemas más difíciles desenvolver, como aspectos fundamentales para fortalecendo o llegar y comércio desarrollar internacional com fortaleciendo el relação à comercio hidrovia? internacional A con hidrovia é um ativo respecto a la hidrovía? estratégico que é preciso La trabalhá-lo de hidrovía forma es un activo ativa. estratégico que se está Recentemente, no usando Parlamento Uruguaio, actualmente, nós recientemente, manifestamos tem incluso fatores climáticos manifestamos que hay factores afetam, né? São climáticos fatores afectan al exógenos clima, que digamos, nós y não los factores podemos exógenos sobre los cuales uno puede alterar, manejar, mas si o bien el desenho diseño das de las barcas casas, etcétera, hace que hoy en día cada pode día ajudar. se Mas esté também menos dragado para navegar por la misma. tem Pero alguns también, digamos, estatutos hay algunos que nós requisitos, digamos, que assinalávamos com nossos a colegas do veces SINAVE, planteábamos, que digamos, colocavam que nuestros colegas de já SINAVE dentro de la nación de são Uruguay planteaban de que ya já tienen faz um tempo que a digitalização, os tiempo canais, de que a la lógica dos canais digitalización y la comerciais, lógica de las é nuevas preciso canales rever digitales as necesitan regulamentações. poder, por ejemplo, alguna Hoje, aplicación os de ativos bien têm que libre ser de también se livre puede hacer dentro de circulação, porque SINAVE tem y uma esos activos questão que deve tienen ser que estar en clara, libre para que circulación. tenhamos um ¿Ok? dado da Hay que importância da quedarse clara, hidrovia. punto Por cada importante. cavalo de Para força, que eu tengamos posso un dato de lo que tenemos movimentar de hidrovía. 4.000 quilos Yo por cada numa caballo de barca. fuerza puedo mover 4.000 kilos en un Na barco. ferrovia, Por cada caballo de fuerza são puedo mover 500 kilos 150 quilos no en caminhão, una mas ferrovía. muitos mais Por na cada caballo de fuerza puedo ferrovia, mover 150 10 kilos a en un 15 camión. num Por cada avião, caballo com de o fuerza mesmo puedo mover cavalo de 10 a força. 15 kilos en Então, é um camión en doble ativo carguero. ¿Ok? sobre o Es un activo en el qual, cual numa no hidrovia podemos, que faz a digamos, conexão entre três tener que parar países com para una forte hidrovía y poner a 3 vocação países de que no sean por vocación agribusiness, de ARS que o de não negocios, possa prefieren fluir dejarlo en trabalhando, una pequeña mas quando quilla faz o a en una conexão com países refinilla, como a etcétera, Bolívia trabajando, y até o más cuando Uruguai, conecta, por ejemplo, países desde onde Bolivia temos as hasta el saídas Uruguay, junto com a donde estamos, Argentina, podemos decir, podemos las salidas falar que conjuntamente é um con ativo que é Argentina, preciso continuar a podemos decir trabalhar com que ele. es Temos el que activo que modernizar hay que os seguir trabajando, hay que estatutos, é uma modernizar coisa esos muito estatutos, y la provincia específica, ahí ya, digamos, es algo onde muy o Centro de específico, Navegação já en el está cual trabalhando no Uruguai, procurando el Centro de sensibilizar o Navegación viene parlamento trabajando sobre a desde Uruguay, ativação da digamos, a través hidrovia, del mas a Consejo Nacional navegabilidade para la tem que Modernización de la fluir Hidrovía, muito pero ese bem, activo tiene que ser porque muy grande evidente la parte da navegabilidad. competitividade ¿Ok? Sobre exportadora todo dos después de nossos 2000, países porque depende gran parte de la disso. Então, competitividad se depois já vamos exportadora de para nuestro navios de país. 30.000 toneladas, Obviamente que de ahí 40.000 luego vamos a avanzar toneladas, para de depois 30.000 passar para toneladas a navios 40.000 de toneladas a puertos offshore, grandes maior industrias de quantidade de offshore, toneladas nos los portos tonelajes se hacen por de Montevideo, Montevidéu, Puerto de de Santos. Santos, Felipe Então, a Rojas, puertos de hidrovia 56, 60 é um toneladas. ativo assim. Entonces, Eu la sou muito, hidrovía es un me activo que entusiasma yo muito a soy un hidrovia. gran Tem que entusiasta de la ser um hidrovía, canal tiene que ser bem fluido, fluente. como, digamos, un canal muy, Então, muy por fluido. exemplo, o Y el caso do otro que es el río Madalena Magdalena, na la hidrovía, por Colômbia é ejemplo, uma del outra río Magdalena en hidrovia Colombia, que que se es está otra trabalhando muito hidrovía que, fortemente para digamos, que seja está, ativada. E tem digamos, outros canais trabajando fuertemente para fluviais no activarse y hay continente otros que canales devem ser fluviales en América motivo de Latina, los um cuales para mí deberían ser estudo bem em motivo profundidade. Vocês de un também no Peru estudio devem a ter esses fondo. Me canais gustaría que en fluviais Perú para también pudiéramos ativar e tener esos potencializar, canales fluviales para porque de ser fato activados são y corredores de potenciados, porque competitividade realmente em son países, corredores de especialmente países como os competitividad. nossos, que ainda a exportación de Países como los commodities é nuestros, a que grande parte aún la exportación de das commodities es gran parte receitas de dos los ingresos nossos que países. hay. Obrigada. É preciso fazer uma atualização. Excelente, muchísimas Não é gracias. minha Esa es la área de planteación, o sea, expertise, no hay mas una tem toda uma expertise a fondo, atualização hay das una normas da actualización, digamos, hidrovia de todo lo que es la que é normativa de la hidrovía, necessária. que, digamos, Precisamos que hay isso que aconteça para urgente que actualizar, que sea possa fluir más melhor fluida, o digamos, trânsito de subir y mercadorias, bajar como foi de apresentado no mercaderías Senado faz alguns dias. Eu precisamente acho por la que é um normativa trabalho sancionadora. interessante para Excelente. Es un trabajo, me registrar, parece interesante tomar para nota. E cada vocês que uno são, tem países que são poder na ver las LAD, oportunidades. Argentina, A mí me parece Paraguai, que Brasil, Bolívia, Argentina, para Paraguay, dar Uruguay, maior, Bolivia, ajudar a fluir. ¿qué le puede dar mayor fluidez? Certamente. Eu queria Perfecto, referir por que este supuesto. é um assunto que está Comentar presente que na nossa este agenda. es un
aqui na ALAD. Então, meus caros, muito obrigado. Não só por causa do horário, eu vou oferecer a palavra ao embaixador DJ Olmedo, representante permanente do Paraguai junto à ALAD e Mercosul, e que também é o coordenador do nosso grupo de trabalho em matéria de transporte, infraestrutura logística. Embaixador, muito obrigado. Sim, bom dia. Eu estou grato por ter sido convidado para este excelente evento de um assunto tão importante com palestrantes tão qualificados. Foi muito enriquecedora esta manhã com os tópicos tratados. E eu quero parabenizar o fato de que os técnicos, os especialistas, falam uma mesma linguagem que inspira o nosso trabalho no âmbito da ALAD. Em agosto de 2023, os chanceleres, no âmbito do Conselho de Ministros da ALAD, proferiram uma resolução, a número 85, em matéria de infraestrutura e logística, com orientações muito exatas para que os membros da ALAD trabalhassem nas questões de infraestrutura e logística, e partimos do conceito de que o transporte, a logística, a infraestrutura desempenham um papel fundamental no desenvolvimento sustentável do comércio e da integração regional. Portanto, é um fator-chave da nossa competitividade e da competitividade das cadeias de fornecimento dos países membros da ALAD. Justamente, o mandado recebido era de trabalharmos para promover ações que fortaleçam a transformação digital, o transporte multimodal, a infraestrutura e a logística nos portos, hidrovias e corredores bioceânicos da região, bem como avançar na articulação de normas e procedimentos ligados ao transporte internacional e à sua segurança, procurando também reduzir as assimetrias em matéria de infraestrutura. O mandato vai além disso para fazer uma troca de informações entre os países membros sobre elementos que foram referidos aqui neste painel, como, por exemplo, a interoperabilidade entre os diferentes meios de transporte, por meio da criação de alianças estratégicas em setores de comércio exterior, empresas de transporte, operadores logísticos, governos e organizações internacionais. Também procurar impulsionar a aplicação de boas práticas logísticas por meio de guias, planos estratégicos, manuais e projetos, bem como identificar obstáculos, desafios que possam afetar a nossa competitividade. Então, o mandado também incorporava ações de programas integrais de capacitação e de desenvolvimento de atividades voltados para os profissionais do transporte e da logística. Como podem ver, muita semelhança entre o que se foi conversado hoje com conclusões muito importantes. Elementos que foram apresentados por nossos palestrantes de luxo, tão importantes, que íamos falar da modernização portuária e falamos de um leque bem mais amplo, incluindo, por exemplo, a questão das cadeias de fornecimento e todas as novas tendências que hoje se manifestam no mundo nesta área. Então, as conclusões refletem certa coincidência quanto a que nada será possível se não tivermos políticas públicas bem claras na aplicação desta atividade. E deveríamos aproveitar de forma a conveniência da localização dos nossos terminais portuários na região, na Bacia do Prata, que talvez seja uma das maiores bacias produtoras de alimentos do mundo. Temos a bênção de ter uma via de transporte amigável com o meio ambiente, como é a hidrovia dos rios Paraguai e Paraná,
com a redução de custos, com menor impacto no ambiente, o que é uma bênção para a nossa região. Então, na vinculação deles com nossos regimes especiais, zonas francas, zonas de processamento, junto com a digitalização e as novas tecnologias, sempre levando em conta a necessidade da capacitação dos nossos recursos humanos e outras questões também ligadas ao próprio desenvolvimento, como a sustentabilidade ambiental em todas as nossas operações, e mais elementos que fazem parte do trabalho, como prestar atenção a questões de segurança e também a luta contra o crime organizado internacional. Muitas vezes vemos que muitas coisas dos nossos portos saem com questões que são proibidas no âmbito internacional. Então, de acordo com tudo que foi manifestado, estamos totalmente alinhados, está alinhado com o nosso roteiro estabelecido pelos chanceleres. Então, só resta parabenizar a equipe da Secretaria-Geral que programou esta atividade e agradecer novamente aos nossos palestrantes de luxo por suas ricas contribuições para nosso trabalho, onde acredito que temos muitas pessoas interessadas. Agora temos 147 participantes nessa atividade. Acredito que é um sinal bem claro. Foi interessante também o número de perguntas e respostas que mostram que o que estamos fazendo é de interesse para as pessoas envolvidas no assunto e tudo que está ligado ao desenvolvimento do comércio. E, por sobretudo, eu acho que tudo que estávamos falando tem um norte central, que é a facilitação do comércio. Esse é o objetivo principal de tudo que façamos, juntando, reunindo todos esses elementos, olhando esses aspectos. O objetivo final é que sejamos mais competitivos e que possamos aproveitar o comércio, a mão dessa facilitação do comércio que os países em desenvolvimento bem precisamos. Muito gratos, muito obrigado por ter me permitido falar essas palavras e um bom dia a todos. Muito obrigado, Alad, a equipe da Secretaria-Geral e Mariela por compartilhar esse painel comigo e agradeço a presença de todos. Muito obrigada, Juan. Muito obrigada a todos. Obrigado, Mariela, Juan, embaixador, toda a equipe da Alad, Jamila Solana, Rosana Domingues, Pedro Calvati. Agradecemos também a todos os participantes e repetimos que o evento será publicado na página de YouTube da Alad e também poderão encontrar informações nas redes sociais da Alad sobre os eventos que temos na Secretaria-Geral. Agradecemos mais uma vez. Um bom dia para todos. Muchas gracias una Bom vez dia. más y buenos días a todos. Perfeito.